Deus abençoe você. Como é bom estarmos juntos aqui no programa Para Ser Feliz. Hoje vamos refletir sobre a paz. É isso mesmo, como mantermos o nosso coração em paz, a nossa mente conectada em Deus, vivermos com serenidade em meio a tantas batalhas, que todos nós enfrentamos. Tenho certeza que hoje você já enfrentou lutas, batalhas, mas olha, mantenha os seus olhos fixos em Deus, Ele está no controle de tudo. Vamos começar cantando, depois vamos refletir sobre tal realidade. Nós queremos mais de Ti. Restaura em nós a vossa imagem que o pecado destruiu. Mostra-nos o Teu poder. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. Enche o nosso coração, reaviva os Teus dons. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. É bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui. Vem nos curar, Espírito. Vem nos tocar, Espírito. Vem nos curar, Espírito. Vem nos tocar, Espírito. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem encher o nosso coração nessa noite. Encher a nossa mente, talvez agitada por tantos ventos, talvez perturbada. Vem nos dar serenidade, confiança. Centra a nossa mente, nosso coração em Ti, ó Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Que bom, quero acolher muito carinho a nonossa equipe aqui do Pra Ser Feliz, os irmãos cinegrafistas, Getúlio na direção, todos que estão trabalhando aqui nesse programa. Com muito carinho, quero acolher cada um. E quero acolher também o Samuel. Obrigado por ter cantado essa linda canção, Samuel. Não é porque é minha, não. Eu gosto de rezar com essa música. Eu acho essa música que ela é maravilhosa. nos eleva na oração. Sim. Bom vê-lo, viu? Bom te ver Como também. É que você tá, meu irmão? Tô ótimo, graças a Deus. Da semana. A semana tá corrida, tá puxada, né? Comecinho da semana. Muito trabalho, mas estamos aí. Produzindo o que lá na gravadora? A gente está produzindo um álbum para missa, né? Um álbum inteiro, o né? Toco me falou, que legal. É pro PHN, né? Que legal, uau. Vai ser um álbum com todas as músicas de missa e tá ficando muito legal. Que legal. Músicas inéditas, né? Surpresa então pra galera aí, pro acampamento PHN, né? Se Deus quiser. Muito bom, Samuca, bem-vindo. Obrigado. Cleuber Neves. Opa. Ô, Cleuber, desculpa deixar você esperando. O Cleuber estava esperando a gente aqui 1 hora antes do programa, ele já estava aqui esperando, né? E xingou a gente ainda quando chegamos, hein? Chegou nos 48 do segundo tempo hoje, hein, meu Nossa, amigo? graças a Deus. E aí, deu certo. corrido? Meu Deus do céu. É? Graças a Deus. Deu Eu disse que certo. você estacionou mal lá, brincadeira, Pois é, nem ué. vi. Tomei a vaga de 2 pessoas. Chegou correndo, né? Não sei você, quando eu tô correndo, rapaz, eu engulo tudo, né? Tá certo. Ai. E aí, meu irmão, como é que você tá? Como é que tá a Tudo bem, família? graças a Deus. Tudo bem. E aí, a sua menininha linda? Tá lá, só crescendo. Que coisa boa. E falando, diz que ela comunica bem, né? Falando bem, fez até prova de inglês agora, tá? Uau, 4 anos? 4 anos. Ó, tá vendo, Samuel? É. 4 anos ela já fala inglês, ó. Meu Deus, vou ficar até com vergonha, hein? Nós estamos pedalando aí, Ih. né? Muito bom, muito bom. Meus irmãos, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre essa serenidade, essa paz que o Senhor quer nos dar. E nos dá, né? Não é que quer nos dar, Ele nos dá mesmo. Mesmo em meio às lutas. E já quero trazer a definição de paz, né? A definição bíblica de paz. Quando Jesus fala sobre a paz na Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Ele usa o verbo, a palavra irenei ou irenia, né? Que quer dizer paz. Mas a paz no grego, e não
não tanto no grego, mas na mentalidade semita, bíblica, né? Porque você sabe que há um problema complexo ali de tradução. Porque Jesus rezava em hebraico e falava em aramaico. O aramaico era a língua do dia a dia, né? E hebraico era a língua do templo, dos salmos, das bênçãos, né? Quando Jesus partiu o pão, muito provavelmente ele partiu e abençoou em hebraico. Então se traduziu para o grego, que era o inglês da época, né? Era a língua mais falada da época. Então a palavra era grega, mas o conceito, né? O pensamento por trás da palavra era judeu, era hebraico, era semita. Então, quando Jesus fala irenia, né? Paz esteja convosco, que eu já vou ler aqui na Bíblia, ele estava dizendo, como que expressando aquilo que no Antigo Testamento era chamado de shalom messiânico, né? Jesus, no Antigo Testamento, estava prometido que o Messias viria, né? Da parte de Deus, e traria uma paz, que restauraria a paz no coração do povo de Israel. Então essa paz era o shalom messiânico, era a paz da presença do Messias, né? Então quando Jesus diz, paz esteja convosco, ele está dizendo isso, olha, a minha presença estará no teu coração, ainda que você esteja no meio da tempestade, ainda que você esteja no meio do deserto, ainda que você esteja no meio da confusão. Talvez hoje a sua vida foi uma confusão, me perdoe, ou está sendo. Talvez você tentou acertar e errou. Você tentou fazer o que é certo e fez o que é errado, né? Então, confia e recebe essa paz que vem do Senhor. Vamos lá então para João 14, 27. Esse capítulo de João 14 é muito especial. E no versículo 27 diz assim, Jesus dizendo, né, o discurso ali de despedida. Não é ainda de despedida, na verdade, é próximo do discurso de despedida. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, né, essa irenia. Não é a maneira do mundo que eu a dou, não é a maneira do mundo que eu dou a minha paz. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Olha o que Jesus está dizendo para você. É você mesmo. Você que está com o coração agitado, pensando no futuro, querendo controlar tudo, né? O Senhor está te dizendo, não se perturbe, nem se atemorize o seu coração. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Eu vos dou a minha paz. O Senhor nos dá a sua paz. Receba agora a paz que vem de Jesus. Receba agora essa paz que harmoniza a sua alma, que ordena a sua alma. O que o pecado realiza em nós? Ele realiza uma desordem, né? Nós somos desordenados todas as vezes que consentimos para com o pecado. Ele desordena a mente, ele desordena pensamentos, ele desordena emoções, ele desordena sentimentos. Mas quando nós nos convertemos e recebemos essa paz, quando nós aceitamos viver sob o senhorio de Jesus, sob a prevalência de Deus, a paz que vem de Jesus ordena todas as coisas dentro de nós, ordena a nossa mente, ordena o nosso coração, sabe? Então recebe essa paz e submeta-se a Deus. Viva segundo a verdade de Deus, sob a tutela de Deus, sob a obediência a Deus. E aí, Deus vai ordenar o seu coração. Mas veja bem, muitas vezes a gente quer ter paz e não tem porque a gente busca no lugar errado. A paz vem da presença de Deus. Não adianta você dizer, se os meus problemas acabarem eu vou ter paz. Se aquela pessoa mudar eu vou ter paz. Se tudo der certo eu terei leveza. Não. A paz vem dessa comunhão com Deus e da presença de Deus no nosso coração, absorvida, interiorizada, sabe? Jesus nunca prometeu uma vida sem lutas, mas Ele prometeu a presença dEle em meio às lutas. Então veja bem, na Bíblia, a gente vê muitas pessoas que viveram lutas, e muitas vezes, quando nós estamos em meio a lutas, o demônio vem sussurrar no nosso ouvido. Vem sussurrar. Deus te esqueceu. Deus nunca te esquece. Você vê, José foi vendido, José do Egito, mas Deus estava com ele e o exaltou. Jó perdeu tudo, mas Deus estava com ele. Paulo foi perseguido, sofreu prisões, Jesus carregou a cruz. Então o sofrimento não é prova
da ausência de Deus. Muitas vezes é o lugar onde ele mais trabalha, né, o sofrimento, não é a ausência, né? Então nem toda tempestade vem para destruir. É importante ter consciência que muitas tempestades, elas vêm para revelar quem está no barco com a gente, né? Então veja bem, a paz de Cristo é interior, né? A paz que o mundo oferece, ela não é interior, ela depende de coisas: dinheiro, controle, aprovação, conforto, distração. Mas tudo isso pode acabar, né? Cristo oferece uma paz que permanece, mesmo quando todo o restante balança, né? E a paz do céu não depende só de um cenário externo positivo, não. Ela nasce da comunhão com Deus, né? Comunhão com Deus. Quanto mais o seu coração, o seu amor, Santo Agostinho falava da ordo amores, né? A ordem do amor. Quanto mais o seu amor está ordenado a Deus, quanto mais Deus é o centro da sua vida, quanto mais você ama a Deus com todas as suas energias, mais o seu coração tem paz, mais o seu coração supera, vence o medo, né? Então, vou te dar algumas dicas bem concretas para você conservar a paz e vencer, né, o medo, a angústia. Primeira coisa importante para a gente conservar essa paz de Cristo no nosso coração: soltar o controle. Nós temos um desejo, sabe, de controlar tudo, né? E grande parte do nosso medo e angústia nascem, ansiedade, precisamente dessa necessidade de querer prever, resolver, impedir, garantir tudo. Claro, tem coisas que dependem de mim e de você, obviamente. Tem coisas que nós vamos resolver, impedir, garantir, mas tem coisas que não dependem, sabe? E é preciso soltar o controle. Talvez hoje você precise ser honesto ou honesta com Deus e dizer: Senhor, eu entrego o controle. Eu entrego o controle para o Senhor. O controle dessa situação, o controle dessa realidade. Eu entrego o controle. E se faça as pazes com a realidade de que você nem sempre vai conseguir controlar tudo, sabe? Faça as pazes. O amanhã não é um território de domínio, é um território de esperança. Você não domina o amanhã. É claro que fazendo o seu melhor hoje, você constrói algumas coisas positivas no amanhã, obviamente, mas você não controla o amanhã assim, definitivamente, né? Então, deixar o controle. Talvez você precisa dizer ao Senhor hoje: Senhor, eu farei a minha parte, o resto eu entrego a Ti. Faça a sua parte, não é para deixar de fazer, né? Mas entregar o resto a Deus com confiança. Na Bíblia a gente lê, né? Não precisa abrir, mas lá em 1 Pedro: lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, e Ele vos dará descanso, porque Ele cuida de vós. Então a leveza começa num coração que para de tentar carregar o que ele nunca foi chamado a sustentar, né? Mas deixar nas mãos de Deus as coisas que não dependem de você, que não dependem de mim. Segunda atitude, para nós mantermos essa paz que o Senhor nos dá. Jesus já falou sobre essa atitude que é muito preciosa, lá em Mateus capítulo 6. Essa atitude é viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. O dia de hoje tem as suas batalhas. O dia de amanhã terá as suas batalhas. E é uma grande tentação, sabe? Primeiro, há um lado, né? Há uma tentação de querer viver no amanhã, que precisa ser combatida e entender que é hoje que eu preciso me tornar a pessoa que Deus quer que eu seja. E há a grande tentação também de deixar tudo para o amanhã, né? Como Santo Expedito, que foi tentado pelo demônio disfarçado de corvo, né? Dizendo cras, em latim, que queria dizer amanhã, né? Santo Expedito esmagou a cabeça daquele corvo, que era ali o demônio mesmo, e disse odie, hoje, né? É hoje. Então não deixar para o amanhã, obviamente, mas também não viver no amanhã, viver no hoje. Jesus disse lá em Mateus 6,
A cada dia basta o seu cuidado. Não sofra hoje pelo problema de amanhã. E você sabia que em cada dia Deus nos dá uma graça necessária para o combate daquele dia, para a luta daquele dia. Em cada dia Deus dá uma graça necessária para aquela luta, para aquele dia, né? Então hoje você tem uma graça necessária para o dia de hoje. Amanhã você terá outra graça necessária. E Deus derrama graças específicas em cada dia, obviamente. Mas também, não posso mentir, não posso negar, existem batalhas específicas de cada dia. Batalhas específicas. Existem lutas que Deus vai permitiu hoje. E existem lutas que Deus vai permitir amanhã. Mas em tudo isso, agora nós vamos para o próximo passo, né, para viver na paz do Senhor, na leveza, sem deixar os problemas nos engolirem, né? Mas o próximo passo, além de viver no hoje, né, além de também soltar o que você não pode controlar, é viver uma vida de oração. Porque veja bem, só a oração traz ordem ao nosso coração também, né? Falava da centralidade de Deus, obviamente, da prevalência de Deus, mas quem não reza não vive a centralidade de Deus. Se Deus está no centro da sua vida e você não reza, se você diz que Ele está e você não reza, você está mentindo. Então a vida de oração ela te faz, quando você, por exemplo, está muito agitado, agitada com os problemas do amanhã, você pode transformar isso em oração. Senhor, eu te entrego essa agitação com relação ao meu amanhã, esse problema de amanhã, essa entrevista de emprego, e diante do Santíssimo, fazer essa entrega, ou na sua casa mesmo, sabe? Entregar o problema, transformar o gatilho ansioso, a preocupação, em oração. Eu confesso que esse é o meu jeito predileto de lidar com a ansiedade. Eu sou sacerdote, sou um homem de Deus, mas eu também tenho os meus momentos de ansiedade, de preocupação, e eu tenho aprendido ao longo do meu ministério e ao longo dos meus anos na Canção Nova. Quando eu estou ansioso, eu uso essa ansiedade, essa preocupação como combustível para a minha oração. Combustível, né? Então, essa ansiedade eu transformo, eu verbalizo-a em oração. Senhor, eu estou preocupado com isso amanhã, mas eu te entrego. Senhor, eu estou preocupado com essa conta, eu estou preocupado com esse encontro que eu vou pregar, eu estou preocupado com essa situação hipotética com a qual eu posso ter que lidar amanhã, eu estou preocupado com a perseguição, eu estou preocupado com as batalhas, mas tudo isso eu te entrego, Senhor. Eu te entrego tudo isso porque eu confio em Ti. Porque eu confio em Ti. Então a oração, ela vai nos dando a graça de entregar o amanhã para Deus. Porque quando você reza pelo amanhã, você não está no amanhã, mas Deus já está pela sua oração. Porque para Deus não existe tempo, né? Tempo e espaço são categorias humanas que a nossa mente usa para se situar, né? Mas em Deus não há tempo. Ele é atemporal, não há espaço, Ele está em todo lugar. Então se você transforma a angústia de hoje em oração, se você transforma a angústia de amanhã, em oração, se você transforma o medo de amanhã em oração, você está permitindo a Deus já entrar nessa realidade lá no amanhã. E depois que você fez, um outro critério fantástico, depois que você fez tudo que você podia fazer, depois que você rezou, entregue tudo aos pés da cruz e viva tranquilo. E siga o seu caminho. É natural nós querermos tentar controlar tudo, é humano, mas não é possível, nem é sábio, né? E na verdade faz muito mal. Então, renda o seu coração a Deus. Renda. Mergulhe o seu coração na presença de Deus. E transforme tudo em oração, mas não só rezar quando você está agoniado, mas viver uma vida de oração, rezando o rosário, o terço, visitando o Santíssimo, tendo diálogos com Deus, todos os momentos. Outra atitude para nós vivermos mais em paz e aceitarmos essa paz que vem de Jesus: ore mais do que reclame. Porque veja bem, a tribulação ela pode virar murmuração, reclamação ou oração. Então quando você reclama, sabe,
você vai enchendo o seu coração de negatividade e isso vai roubando a sua paz. Quando você reclama, você vai enchendo o seu coração de preocupação e isso vai roubando a sua paz. Mas quando você ora mais do que reclama, você está dando espaço para Deus transformar aquilo que está difícil. Abrir novas portas, né? Começar algo novo. São João Crisóstomo dizia: nada fortalece tanto a alma enquanto a oração perseverante. Nada. Então, evite a reclamação, sabe? E reze mais, porque a reclamação, gente, ela te fecha numa caixinha sufocante e pequena. Quando você reclama, você não vê o positivo, você não vê a esperança, você fica sufocado, sabe? Sufocado. Então, cuidado com a reclamação. Outra dica, outro passo importante para nós vivermos essa paz, conservarmos no coração essa paz que vem de Jesus, lutar para blindar a nossa mente. Por quê? Muitas vezes os pensamentos tentadores vêm como sugestão na nossa mente. Nada vai dar certo, eu estou sozinho, nunca vai funcionar, eu nunca vou sair disso, tudo acabou. Mas nem todo pensamento tem que, sabe, você não pode impedir o passarinho de defecar uma vez na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho na sua cabeça. Então, sabe, nem todo pensamento merece crédito. A Bíblia diz, né, que a gente precisa ter uma vigilância mental, né? Ficar como sentinela da mente, renunciar no nome de Jesus quando vierem maus pensamentos, distrair para outra coisa, ou transformar aquele mau pensamento em oração. Senhor, eu estou pensando isso, mas eu não quero acreditar nisso, me ajuda, vem Espírito Santo, né? Essa vigília mental, vigilância mental é importante. Próximo passo para você viver nessa paz que Jesus lhe dá: cultive a gratidão em meio ao processo. Porque veja bem, a tribulação, como eu falava, estreita a nossa visão. Ela nos coloca numa caixinha apertada, pequena, rasa, que nos faz ver toda a vida só por aquele ângulo, pelo ângulo da dor. A tribulação estreita a visão, enquanto a gratidão expande a visão. Quem é grato, quem agradece, vê Deus agindo onde o que reclama só vê dor, tribulação, perda e sofrimento, né? Então, mesmo no vale, mesmo na dor, mesmo no deserto, agradeça ao Senhor por um dia a mais, por você estar conseguindo viver o que você consegue viver, pelas conquistas, pelo sol, pelo aprendizado, mesmo na queda, pela presença de Deus. A gratidão, gente, ela não nega a dor, não diz, não está doendo. Não, ela reconhece, dói, mas ela impede que a dor seja a única narrativa. Olha como isso é forte. A gratidão não impede a dor. Nós estamos reconhecendo, há um sofrimento, Padre, há um problema na minha família, há uma dor no meu casamento, essa traição me machucou, essa pessoa que foi embora me feriu. Ela não nega a dor, mas ela não permite que a ótica da dor seja a única narrativa interpretativa da situação. Porque se você só fica com a visão da dor, é muito estreito. Porque mesmo no seu sofrimento, na perda, no desemprego, na dor, Deus continua trabalhando, tá? Deus continua agindo. Deus continua agindo. Então é importante você olhar sob a ótica do louvor. Quando você louva, a sua visão se expande. Tudo bem, eu tenho esse problema aqui, mas eu tenho essas outras 15 bênçãos. Tudo bem, eu tenho esse problema aqui, mas essas outras coisas estão dando certo, né? Então é importante cultivar o louvor. O louvor, gente, é uma grande arma para vencermos o pecado, para vencermos o demônio, para vencermos a tentação, para vencermos a tristeza, a ansiedade, a melancolia. Muitas vezes, quando bate aquela preocupação na mente, se você louva, você tira o olhar, a visão, né, a percepção daquilo que está te preocupando, daquilo que é um problema real, e você começa a olhar para Deus e o que Ele está fazendo. E isso traz uma libertação para o coração, é fato, né? Enfim, é um pouco disso. Esses são os passos que a gente precisa dar para viver com essa paz do Senhor no coração. Gente, nós vamos cantar um
pouquinho, vamos para um breve intervalo. No segundo bloco eu estarei aqui para responder sua mensagem via rede social, Facebook, Twitter, Instagram, tá? WhatsApp. Vai ser muito legal, já faz um print aí da tela, posta marcando a gente, muito importante. E olha, eu quero que você fique com a gente para o segundo momento, tá bom? Vamos cantar e preparar o nosso coração. Rapidinho a gente está de volta. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito. Tenho saudades de ti, como quero estar em tua casa. Tenho saudade de ti, tenho saudade de ti, como quero estar em tua presença. Tenho saudade de ti, tenho saudade de ti, como quero estar em tua casa. Tenho saudade de ti, tenho saudade de ti, como quero estar em tua presença. Ao topo do monte eu quero subir e a tua glória tocar. Ao topo do monte eu quero subir e a tua glória eu vou tocar. E o teu fogo santo quero receber, e com tua unção não vou me perder. Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. E o teu fogo santo quero receber, e com tua unção não vou me perder. Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. Estamos de volta com Pra Ser Feliz para responder suas mensagens. Quero também dizer que você pode ajudar o projeto da Minha Alma, pix.doação@cançãonova.com, ou se tornar um sócio da Canção Nova, clube.cançãonova.com, acessando. A gente precisa de ajuda para manter esse sistema de evangelização, que evangeliza 24 horas por dia, sem propagandas comerciais, tá? Tem os nossos produtos de evangelização, tem esse livro do Padre Francisco Amaral, Aparições Marianas nas Américas, muito bom. Tem esse livro também da Djanira Silva, né? Tem um ótimo dia, palavras de encorajamento, no loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. Você adquire esses livros, o meu livro também, Orações pela Libertação da Ansiedade, e muitas outras coisas maravilhosas no loja.cançãonova.com. Samuca, temos cartinhas aí, né? Eu vou pedir para você partilhar conosco, por gentileza. Essa cartinha é de Juiz de Fora, foi escrito dia 4 de abril de 2026, hein? Legal. É da Elza Guingo de Oliveira, ela tem 80 anos, descreveu aqui o testemunho dela, com o filho dela, mandou um abração para o Senhor, tá bom? Deus abençoe, Elza. E também essa carta aqui de Cristiane de Carreiros, Alagoas, também contou o testemunho de fé, agradeceu aqui pela graça que ela recebeu e está mandando um grande abraço para o Senhor, Padre. Ótimo, obrigado pelo carinho. São essas duas? Essas duas. Muito bom. Pode mandar sua cartinha para nós, a gente sempre fica feliz de receber aqui, tá? Olha, vamos lá então para a mensagem. Já temos uma mensagem aqui, a letra tá grande essa muca. Você não pode reclamar que não consegue enxergar, hein? Não vou precisar nem tirar a lente, hein? Você usa lente não, né? Não, é brincadeira. Tem gente que fica me perguntando se eu uso lente também não uso. Enxergo mal às vezes, mas não uso. Né? Vamos lá. Vamos lá.
Essa pessoa não se identificou. Padre, boa noite, sua bênção. Sou a Maria Clara de Nossa, se identificou sim, perdão, gente. Sou a Maria Clara de Guarulhos, tenho 16 anos. Padre, tenho passado por momentos complicados na escola. Desacredito do meu potencial de ser boa em matemática. Toda semana antes de qualquer prova fico muito tensa e isso acaba me prejudicando. O que o senhor me aconselha? Maria Clara, obrigado pela sua mensagem. 16 anos. Olha, eu já partilhei com o Samuel. Fico admirado que tem muitas crianças e muitos adolescentes acompanhando o programa. Maria, é um pouco normal, sobretudo na tua idade, na adolescência, a gente viver um pouco essas crises, né? Nas quais a gente questiona um pouco o nosso valor, né? A nossa capacidade. Isso é normal. Só que a gente não pode permitir que isso cresça demais dentro da gente, né? O que eu te aconselho, amada, se você tem dificuldade em matemática, tenta trabalhar, obviamente, isso. Hoje tem professores, tutorias no YouTube, aulas grátis, tem muita coisa que você pode desenvolver. Eu confesso que o meu raciocínio lógico também não é o melhor, né? Sempre tirei notas boas em matemática, eu passava assim na média, porque tem gente que não tem muita desenvoltura ou não teve muito estímulo, né? E isso é uma coisa que você pode fazer, pedir ajuda. Tem pessoas que podem, né? Famílias que têm condição, que pagam um reforço para o filho, para a filha, se for o caso, né? Daquela aula específica com o professor, daquela aula, né? Todavia, eu penso que você tem que fortalecer a sua intimidade com Deus e a compreensão da sua identidade, porque um problema de autoestima, ele sempre está ligado a uma deformidade na compreensão da nossa identidade de filhos de Deus, de filhas de Deus. Você é uma filha amada, você foi criada por amor. Você, diz o Salmo 138, que Deus construiu com a mão dele cada uma das fibras ignoráveis do seu corpo. Então você é uma bênção, só que às vezes, por situações, por comentários, a gente acaba não se vendo assim, né? E isso é ruim, porque a gente vai dando para as pessoas, para as situações, a autoridade sobre o nosso humor, sobre a maneira como a gente se vê. E a gente nós precisamos começar a nos ver, a nos enxergar a partir de Deus, né? A partir do olhar amoroso de Deus. E isso só a intimidade com Ele, a vida de oração vai te dar. Porque hoje a matemática te joga para baixo, mas daqui uns dias vai ser uma amiguinha que faz um comentário, um rapaz que não gosta de você, um namoro que não dá certo. Então a gente sempre vai lidar com contrariedades e temos que fortalecer a nossa identidade em Deus, tá bom? Deus abençoe. Muita gente aqui pelo Instagram também, eu quero abraçar com muito carinho as pessoas que já estão mandando mensagem, a Rita Assis, também o Carlos, a Selma Mendes, a Fernanda Lima, Maiara Farias de Almeida e ainda a Nicole Eugênio. É isso, temos mais mensagens? Sim, é da Daniela, da cidade de Machado. Oi, padre. Meu irmão que está vivendo nas ruas, ele não consegue se perdoar por um relacionamento do passado. A pessoa de quem ele gostava seguiu a vida com outra pessoa. Ele nunca aceitou isso. Até hoje se culpa muito por não estar com ela. E isso tem feito ele sofrer e se afastar de tudo. O que podemos fazer para ajudá-lo? Pelo que eu percebi, o irmão estava vivendo nas ruas, né? Foi para condição de mendigo, né? Pelo que eu percebi. Olha, para uma decepção amorosa. Uma coisa que eu percebo, eu escrevi um livro que se chama Curar e Restaurar o Masculino, um livro de cura interior para os homens, né? E eu percebo que nós homens temos uma tendência maior à instabilidade emocional do que as mulheres em alguns sentidos. A mulher ela tem uma tendência maior à depressão e à ansiedade, isso é fato. Mas os suicídios, 4 em cada 5 são homens, você sabia? E o homem, ele lida pior com as decepções emocionais. A mulher fica triste, rumina. Muitos homens não têm estrutura quando tem uma decepção. Alguns se matam, outros vão para a rua, começam a beber. Então a gente precisa, eu acho que formar melhor, dar mais ferramentas para os homens lidarem com as suas emoções. Isso é importante, os meninos serem educados, não serem sensíveis extremamente, mas lidarem com a queda, lidarem com o fracasso, lidarem com a rejeição. Alguns no outro extremo não vão para a rua, não se matam, mas matam a mulher, né? Quanto feminicídio tem no Brasil? Então ensinar os nossos homens a serem homens, mas não serem machistas. Há uma diferença, né? Homem segundo a Bíblia, né?
Isso é importante. E também, você pode rezar por ele, oferecer ajuda, estar junto. É duro quando a pessoa vai para a rua, ela deixa tudo de um jeito, ela desenvolve outros hábitos, outros vícios, né? Muitos não querem mais voltar, mas é possível recuperar. Procure um serviço de assistência, talvez do governo, talvez religioso, que acolha pessoas assim. Não desista dele, nem você, nem a sua família. Procure encontrá-lo, rezar por ele e dizer: olha, volta para casa, o que a gente pode fazer para te ajudar? Não sei se ele pode morar com alguém da família, né? Não sei também se tem droga, tem vício no meio, mas não desista dele, né? Reze por ele, vá atrás, insista no amor, né? O amor nunca desiste, como diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, claro, é um desafio, mas é também uma necessidade, né? Temos mais mensagem? Samuel, hoje Sim. você vai trabalhar bastante. Vamos lá. Essa mensagem é da Andréia Araújo, de Brasília. Padre, sua bênção. Como que no ritmo da vida posso ouvir a Deus nas minhas decisões, escolhas e discernir a sua vontade? Não consigo parar a todo momento para ir rezar no quarto. E você nem precisa parar a todo momento, né? Nós da Canção Nova, por exemplo, nós vivemos a espiritualidade ao ritmo da vida, né? A gente não para a todo momento, mas a gente foi ensinado, nós fomos ensinados pelo Monsenhor Jonas, a fazer do que a gente vive uma oração. Claro, a gente vai à capela, a gente fica diante do Santíssimo, a gente vai à missa, a gente reza o terço, mas nem sempre parado ou numa manhã livre para rezar, não. Nós estamos aqui no programa, entre esse intervalo dessa gravação e outra eu rezo um terço, né? À noite eu faço outra oração, ou acordo mais cedo para fazer o meu estudo bíblico. A gente vai, sabe, criando espaços, né, para estar com Deus, criando espaços de oração, porque a gente precisa disso, né? Isso é muito importante. O Padre Jonas usava a expressão cavar tempo, né? Nós precisamos cavar tempo para estar com Deus. E cavar tempo quer dizer cavar tempo. Às vezes vai exigir um sacrifício de acordar mais cedo, dormir mais tarde, para quem funciona bem à noite, né? Ou deixar um compromisso dos 15, dos 5, deixar um para rezar, para ir à missa. Mas também fazer do que você faz, assim, fazer do seu schedule, do seu cronograma diário, das suas atividades diárias, fazer disso uma oração. Por exemplo, eu vou aqui gravar: Senhor, me inspira essa palavra, Senhor, fala comigo e faz eu ser voz tua para os outros. Eu vou ali na oficina: Senhor, abençoa que o mecânico consiga consertar o meu carro. Eu vou ao supermercado, está sempre em oração, passo, vejo uma pessoa bêbada caída na rua, estendo a mão, rezo uma Ave Maria. Ou seja, usar de cada situação que a vida dá como uma oportunidade para se ligar a Deus, né? Para rezar. É isso. Mais uma pergunta. Coisa boa. Mas é bom que a gente está conseguindo dar uma atenção para o WhatsApp, né, Samuel? Ótimo. Padre, sua bênção. Preciso de uma orientação. Meu marido não aceita nada, nem ninguém da família. E eu já não estou suportando mais essa situação. O que devo fazer? Eu não entendi em que sentido ele... não aceita ninguém da minha família. Entendi. Olha, isso é muito complexo. Quero dizer para você que casa. Quando você casa, tenha consciência de que você também está casando com a família daquela pessoa, sabe? E é preciso cultivar um respeito. É preciso cultivar uma atenção para com a família do outro. Porque às vezes a pessoa casa, né, e fica ofendendo a mãe do outro, ofendendo o pai. Você está ofendendo a pessoa também, né? Olha, filha, eu acho que você tem que conversar e pôr limites. Fala assim: você não vai me afastar da minha família. Antes da minha família, de conhecer você, eu já tinha minha família. Talvez se você fosse muito apegada, que tem o outro extremo também, né? Se você é extremamente apegada à mãe, extremamente apegada a irmão, extremamente apegado, e o marido está querendo equilibrar, é uma coisa. Aí vocês entram num acordo, mas cercear você, impedir você totalmente de estar com a sua família, isso não é saudável, não é cristão. E você tem que colocar alguns limites também, né? Porque senão, se você não colocar limites saudáveis, vai chegar um momento que você se anula nessa relação, né? Você se perde nessa relação. Enfim, é isso. Vamos lá, mais uma mensagem. Essa é do Ricardo, de São Carlos. Sua bênção, Padre. Vou às missas, participo da minha comunidade ativamente, e mesmo assim o medo e a ansiedade me dominam. Será que estou longe de Deus? Estou fazendo tratamento para a ansiedade. Olha só, Ricardo,
Continue indo nas missas, continue rezando, tá? Isso é importante, continue mesmo. E a ansiedade, às vezes, muitas vezes, ela não é uma falta de fé. Existem casos nos quais a ansiedade tem raízes também genéticas, né? São predisposições genéticas que, claro, são vêm à luz por gatilhos correspondidos, um ritmo de vida muito estressante, falta de descanso, muito estímulo sensorial, etc. Mas também são coisas genéticas. Continue indo na igreja, faça o tratamento e pergunte ao Espírito Santo também, desenvolva uma intimidade com Deus e pergunte ao Espírito Santo, sabe, o que o Espírito Santo quer que você faça? O que o Espírito Santo quer que você faça para ajudar essa questão da ansiedade? Talvez se desconectar um pouco do celular, dormir mais cedo, caminhar sem celular, fazer algumas coisas que possam te ajudar, né? Enfim, é isso. Érica Castro, Santa Luz, na Bahia. Boa noite a todos. Sua bênção, Padre Adriano. Padre, tenho sentido muito medo, a ponto de às vezes me paralisar. Sofro com muita ansiedade e depressão, e isso tem sido difícil para mim. O que devo fazer? Gostaria muito de um conselho. Olha, filha, Deus abençoe. Não é fácil, viu? Lidar com a ansiedade, com a depressão. Eu falei um pouco na pergunta anterior, mas retomo. Viva uma vida de oração, comunhão com Deus, direção espiritual, sacramentos, confissão, mas também busque uma rotina de vida saudável, porque quem luta contra a ansiedade, contra a depressão, tem que tentar comer melhor, sobretudo menos carboidrato processado ou ultraprocessado, menos embutido, né? Porque isso também, o intestino é o segundo cérebro, afeta muito. Também buscar uma direção espiritual e, em alguns casos, buscar ajuda profissional, né? Se você puder. Se você não pode, padre, eu não posso pagar uma ajuda profissional, né? Mas você pode acompanhar. Hoje tem muitos psiquiatras, bons psicólogos, que no YouTube também ministram muitos conteúdos acessíveis, bons, né, de graça para quem tem internet, né? Então é importante também você ter esse investimento, buscar se informar sobre, né? Quero mandar um abraço aqui pelo Instagram a Maria Madalena, a Pati Santos, a Célia Souza, a Sandra Silva e o professor Leonardo. Muito bom, muita gente aqui conosco, graças a Deus. Temos acho que uma última aqui, Samuel, que eu vou pedir para você ler. Boa noite, padre. Preciso de orientação. Eu tentei reatar com um ex-namorado, mas ele acabou abusando de mim. Consegui me afastar. Porém, em um momento de confusão, acabei permitindo que a situação continuasse. Depois disso, me senti muito mal, com muita culpa. Fico me perguntando se, de alguma forma, eu quis que aquilo acontecesse, ou se tenho culpa pelo que vivi. Padre, devo me sentir culpada por isso? Será que Deus pode me perdoar? Olha, eu penso que você tem que simplesmente mover, né? Ir para frente. Porque, olha, o passado você não vai mudar mais, né? Se você errou ou se você acertou, você precisa se desprender. O ontem, ele está somente aos pés da cruz de Jesus, não está sob o nosso controle, né? A gente não controla o ontem. Então eu penso que você tem que somente ir para frente. Somente ir para frente. Deixa o passado no passado, confia em Deus e aprenda. Se a pessoa está abusando de você, você tem que se valorizar um pouco. Talvez você tenha errado um pouco. Peça perdão a Deus, confesse e vá para frente. E aprenda com essa situação para você não entrar em relacionamentos abusivos em outras circunstâncias, né? Porque muitas vezes o abusador também, ele abusa porque ele encontra as guardas muito baixas, né? A pessoa não impõe limites. A pessoa não se respeita, e quem não se respeita convida os outros a não o respeitarem, a respeitarem também. Então é bom estar com o filtro do amor próprio em dia, né? Se respeitando, se amando, valorizando-se também. Num relacionamento você não se submeta a tudo por medo de ficar sozinha, de não ter ninguém melhor. A pessoa é abusadora, a pessoa é violenta, sai, infelizmente, é melhor só do que mal acompanhado, né? Então, o que eu acho que o tempo deu, acho que nós vamos ver um clipe. É isso mesmo, nossa produtora? Hora do nosso clipe, o padre vai abençoar você aqui, né? E continue aí sempre atento à TV Canção Nova, nos acompanhando e nos ajude, pix.doação@cançãonova.com para ajudar o projeto da M Almas.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vosso coração, vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Para ser feliz. As lutas de hoje serão esquecidas. Canta isso, mas escuta também o Senhor falando no teu coração. Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos não ouviram, nem o teu coração imaginou tudo o que preparei para ti. Pensei que as lutas são grandes e o cansaço pesa sobre ti, mas não temas, eu tenho o melhor. Tenha fé e eu te levantarei. As lutas de hoje serão esquecidas e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos não ouviram, nem o teu coração imaginou tudo o que preparei para ti. Pensei que as lutas são grandes, o cansaço pesa sobre ti, mas não temas, eu tenho o melhor. Tenha fé e eu te levantarei. As lutas de hoje serão esquecidas e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que tenho pra você é maior do que se pode imaginar. As lutas de hoje serão esquecidas, filho e filha. Deus está no controle. Confia. Ele tem o melhor para você. Não desanima.
As lutas de hoje serão esquecidas, eu creio, e a minha glória brilhará sobre ti. As lutas de hoje serão esquecidas, e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confiar em mim, eu te amo, e o que tenho pra você é maior do que se pode imaginar. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, dói mesmo, às vezes dói, mas Ele sabe o que está fazendo. Em mim eu te amo, e o que tenho pra você é maior do que se pode imaginar. É maior do que se pode imaginar. Uma salva de palmas a esse Deus que tem sempre o melhor. Ele está no controle, confia, tenha fé, Ele te levanta. Não há depressão, não há ansiedade, não há problema maior que o amor de Deus. Amém.